imensa estar aqui nessa casa, que temos tanto carinho e que convivemos um bom tempo. Convivemos um bom tempo aqui, aprendendo, trabalhando, e o tempo passou para todos nós, né? E que bom que o tempo passou, né? Porque assim nós conhecemos pessoas novas, registramos a presença de alguns que permaneceram, outros que precisaram de voar, né? Porque a gente também voa, no sentido querer voar, porque a gente precisa, né, de sair um pouquinho, outras vezes a gente voa também para o mundo espiritual. E é pensando nisso que muito nos alegra estarmos aqui, muito nos engrandece no sentido daquilo que é uma casa espírita. Que nós possamos, no dia de hoje, eu estou um pouco emocionado, muito emocionado, mas nada demais, né? Só coisa boa. Hoje, desencarnou uma pessoa muito querida, que convivemos assim os últimos 12 anos dessa pessoa, não convivemos todos os dias, mas era do movimento espírita, era uma poetisa de 87 anos e ela está voando nesse momento. Certamente envolvida por tudo aquilo que nesse tempo fez com que ela espalhasse muitas sementes de muita paz, de muita gratidão, de muito trabalho, o trabalho que ficou registrado na memória, mas também na escrita. E aí, falar de Deus certamente nos conduz a pensar nessa irmã, a Leci, mas nos conduz também a pensar em todos nós que nos encontramos aqui. E cheios de gratidão, pensar que nós somos herdeiros, pensar que nós estamos aqui porque somos de verdade, de fato, aqueles que aprendemos a duras penas a estar com Deus. Cada um de nós pode remontar uma história de por que chegamos aqui. Não precisamos de falar, mas precisamos de pensar e sentir e saber que a grandeza de Deus sempre esteve presente. Cada história de cada um de nós que aqui nos encontramos, nós vamos perceber que a grandeza do amor de Deus esteve, está e estará para sempre. E talvez seja para nós muito emocionante falar de Deus, sentir Deus, observar a grandeza desse Pai que não nos cobra, mas constantemente nos reanima a seguir essa estrada. Todos nós podemos pensar de como foi o momento em que nós chegamos aqui. E quando eu falo aqui, não exatamente a esse salão, a essa casa, mas também como chegamos aqui. Certamente podemos afirmar que foi um plano de Deus. Certamente podemos dizer que foi a grandeza do amor de Deus que fez com que nós aqui chegássemos. E por isso nós estamos aqui. Deus é a inteligência suprema, é
a causa, é aquilo que nos leva e que nos traz todas as vezes que nós necessitarmos. E sendo assim, nós podemos lembrar da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Mas tudo isso, ao falar e ao pensar no Livro dos Espíritos, pode também no dia a dia ficar um pouco distante. Olha, então o Livro dos Espíritos está distante de nós? Não, em hipótese alguma. O Livro dos Espíritos está circulando entre os trabalhos, entre os estudos, entre as reflexões, entre as pausas, o tempo todo. E por isso nós estudamos, por isso nós voltamos à casa espírita por diversas vezes para estudar, para nos melhorarmos. E é devido a isso que hoje, uma vez mais, nós vamos ouvir um pouquinho, que nós não vamos conseguir, não é? Falar de Deus, sentir Deus, nos movimentar em pensamento para estar com Deus, pensando nessa distância que nós deixamos ocorrer. Nós precisamos de trazer Deus para dentro de nós, mas muito mais que isso, vivenciar Deus nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos felizes, nos momentos de partida, mas nos momentos que também fomos e somos acolhidos. E é por isso que a gente precisa trazer a relação com Deus cada vez mais, cada dia mais próximos de nós, em função de sabermos que Deus não está lá, Deus está aqui. Deus está no nosso coração, no nosso sentimento, na nossa vontade maior de aprender, na nossa vontade maior de seguir os princípios desse Pai amantíssimo e bom. Por isso temos lá o Pentateuco Espírita, por isso temos a doutrina espírita que nos esclarece, nos empodera do amor de Deus, para percebermos que as lutas, e todos nós temos lutas. Se alguém aqui disser assim, não, eu não tenho luta, de fato, de verdade, não vamos acreditar. Porque todo espírito reencarnado ou que está para reencarnar, que esteja aqui nesse ambiente, tem propósito de avanço. E quem tem propósito de avanço tem a necessidade de vencer os seus desafios. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos espíritas. E talvez seja por isso que a grandeza do amor de Deus não pode distanciar jamais de cada um de nós. Mas esse querer e essa vontade é necessário brotar, sair de dentro de nós. Leon Denis, eu sempre falo isso. Leon Denis, no livro intitulado Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai ressaltar a grandeza da vontade. E dentro do projeto da relação da grandeza da vontade, só cada um de nós pode. Não há como o presidente da Casa Espírita, o coordenador do grupo que eu frequento, querer, ter vontade que eu me melhore. Eu preciso querer essa melhora. Eu preciso querer essa medicação. E essa medicação em doses homeopáticas
ou aquelas outras mais robustas para o nosso entendimento, poderão ser aquelas que o Evangelho de Jesus, o Livro dos Espíritos e todas as obras subsidiárias vão trazer para nós. Então, para nós nos aproximarmos um pouquinho mais desse Pai amantíssimo e bom, esse Pai que rega, joga todas as energias, oferece todas as energias de amor para cada um de nós, todos os dias, quando nós acordamos, gratidão a Deus, porque acordamos. Todas as vezes, quando aquele pôr do sol lindíssimo, gratidão a Deus. Todas as vezes, quando a dificuldade bate a nossa porta por variadas questões, gratidão a Deus. Porque desenvolver um processo de oportunidade e amor, um desenvolvimento de melhoria própria, mover a vontade, só será possível desenrolando as dificuldades amontoadas lá atrás, mas também na vida presente. E é por isso, e é por assim ser, que nós todos nos encontramos matriculados no chão dessa escola, que é a Casa Espírita, matriculados nesse educandário que é o Centro Espírita, matriculados junto da família, mas a minha família é muito difícil, né? Então, é aquela que você construiu. O Espiritismo não nos assalta, o Espiritismo não nos delega situações onde não conhecemos as questões. É por isso que nós temos o chefe difícil, o marido difícil, a esposa difícil, o filho. Mas e o que isso tem a ver com Deus? É a misericórdia, é o amor, é o perdão. E nós podemos levar 400 anos para retornarmos juntos, ou poderemos avançar acreditando em Deus, em Jesus, na misericórdia maior, no exemplo que Jesus nos deu, nos dá e nos traz todos os dias, e oferecer a pauta do perdão. E na condição daquele que oferece a pauta do perdão, avançar. Tarefa facílima, não é? Porque todos nós adoramos perdoar, não é assim? Até porque já sabemos, não é? É tranquilíssimo. Um vizinho difícil, que isso? É só um som alto, não é? Nós não temos vizinho difícil. Nós não temos pessoas difíceis. Por quê? Já vamos olhar aquela circunstância ou aquela situação observando a relação trampolim, que aquilo ali é um trampolim para que eu possa perdoar. Olha que facilidade. A doutrina espírita nos coloca exatamente assim, porque há um coordenador geral, e a ele, com todo respeito, né, nós chamamos de Deus, é o Pai, que nos enviou seu Filho amado, Jesus, e disse que nós somos herdeiros. Começou a melhorar, né, gente? Não é fácil, mas tem
os adendos de melhorias, tem os avanços. A doutrina espírita nos dá esses trampolins, nos dá essa condição de aprender a relacionar uns com os outros e dizer que aquilo que a gente pensa ser uma antipatia gratuita é o trampolim para que eu possa me melhorar, respondendo à relação de afeto, respondendo à relação de herdeiros de Deus. E é por isso que nós necessitamos estar junto dessa espiritualidade, estar junto com os amigos, os irmãos e mesmo aqueles que pensam diferente, para que a gente possa aprender a se melhorar. Leon Denis já tinha razão, né? Precisamos mover essa vontade. Precisamos fazer com que o nosso coração seja de fato um coração aberto para amar, para respeitar, para se policiar. E de fato nós precisamos avançar. Ou nós vamos continuar onde estamos, do mesmo jeito, a vida inteira. Por quê? Para quê? Não é? E aí, para nos aproximar ainda mais, porque eu acredito que a gente deu uma boa ida aos nossos escombros. E aí eu vou pedir a Maria Rita, minha esposa, para ler um poema. E dentro desse poema eu vou trazer alguma coisa muito próxima de nós, falando de Deus, observando a grandeza de Deus, não como a gente fala assim, a beleza e a natureza gigante, está lá, longe. Nós vamos falar aqui do nosso território, nós vamos trazer Deus pertinho. Eu estou vendo algumas crianças e isso me deixa ainda mais feliz, porque foi através de uma criança que se tornou um vulto no nosso território. E ele pergunta para a mãe dele: quem é Deus? Vamos ouvir? Eu me lembro, era pequeno e brincava na praia, o mar bramia e erguendo dorso altivo sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento. Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos, é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão. Meu filho é Deus. E assim, se a gente deixar muito longe, vai ficar. Mas a gente pode trazer para bem pertinho. Nós estamos em Rio das Ostras e a gente não vai entrar na identidade, na história, nada disso, só dar uma passadinha. Nós sabemos que Rio das Ostras pertenceu a Casimiro de Abreu. Nós sabemos também que ali onde é o Yacht Club, ali é onde faziam os cenários muito complicadinhos, né? De uma tragédia da nossa história. E ali os navios chegavam com os negros e lá o desencanto, mas com muito encanto econômico, vendia-se pessoas.
tinha 5 anos, que consta lá na história, que ele escreveu, ele falou, pensou, conversou com a sua mãe entre aproximadamente, está lá nos arquivos, entre 5 anos e meio a 7 anos, no mar, ali, em Barra de São João, um pouco mais para lá. E ele questionava essas questões. Nós não vamos entrar aqui na questão da literatura, nem da história, porque cada hora apresenta uma verdade, né? Os fatos podem mudar. No entanto, aquele ser, aquele Casimiro de Abreu, aquela criança, ele já questionava aquela bravura, mas aquela certeza de que Deus é tudo isso que nós ouvimos. Creio que ele não tem se distanciado. Foi para Portugal, voltou, morreu muito cedo, né? Deixou aí alguns escritos e também lembrando de poesia na noite de hoje. E aí nós pensamos em Deus e pensamos que Deus não poderá jamais estar distante, seja pela nossa vontade, seja pelo nosso conhecimento, mas pela grandeza que Deus nos traz, oferecendo todas as horas a oportunidade de estarmos como o mar. E aí sem nenhum misticismo, mas com muita poesia e com muita alegria, minha mãe vai sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão. Meu filho, é Deus. Essa certeza, ela não pode estar distante de cada um de nós. Ela não pode estar distante, não deve estar distante no momento onde nós estamos encerrando vários ciclos do planeta que nós habitamos. E todas essas dificuldades, seja lá dos momentos de escravos, seja dos momentos de senhores, enfim, nós precisamos entender que Deus está, que Deus precisa permanecer conosco. E aí nós vamos entender que essas dificuldades todas, elas são necessárias para vivermos e nos melhorarmos. As lutas não são porque nós não aprendemos as lições. Elas são sim porque nós ainda não avançamos no sentido racional, no sentido moral, mas lembrando que esse mesmo Deus, que é bravio, Ele vai nos conduzir à misericórdia. E é por isso que nós reencarnamos, é por isso que nós estamos aqui. E assim como temos o Evangelho, assim como temos o Livro dos Espíritos e todos os livros, nós vamos entender, por exemplo, por que incompreensivelmente muitas escolas religiosas, por intermédio de seus expositores, relegam o homem à esfera da miserabilidade absoluta, porque de verdade, de fato, nos distanciamos. Deus é uma figura
distante, mas esquecemos de trazê-lo na condição de um Pai amoroso, bom e justo. Esquecemos de fazer com que esse caminhamento ressoe dentro dos nossos dias, dentro das nossas dificuldades. Todos nós que aqui estamos também já passamos por outras religiões. Todos nós, uma grande maioria de nós, reencarnados, imploramos. Palavrinha difícil, né? Imploramos para estar na terra. Eu quero conviver com a Maria Rita, né? E a Rita comigo. Aí, 27 anos de casados. Não é? Se olhar para trás, se olhar para frente, para os lados, muitas dificuldades, claro. Mas é necessário. Se não pegarmos as bandeiras do perdão, as bandeiras da fraternidade, daquilo que nós temos que crescer, evoluir, rasgar, jogar para fora, vai virar um amontoado. Já viu aquela casa cheia de coisas desnecessárias? Tem. As nossas casas. Quantos pares de sapato? Não precisam dizer, né? Vamos pensar. Quantos pares de sapato? Quantos livros? Quantas bolsas? Estou só indo do lado feminino, né? Quantas camisas lá do Flamengo, né? Lá do Flamengo. Quantos bonés que a gente tem e não usa? Quantos quilos de comida abarrotado em nossos locais de guardar, as dispensas? E aí a gente pode rapidamente, sem alongamento, ir aos nativos, né? Ninguém ouviu dizer, alguém na vida ouviu dizer assim, eu fui na toca, né, de um índio lá uma vez e tinha uma dispensa. Não existe dispensa. É dispensado, porque é só um dia, não é? Mas nós armazenamos. Quantas blusas de frio, quantas meias a gente tem? A gente só tem 2 pezinhos, né? Quantas touquinhas a gente tem? Quantos edredons? Não, mas essa estampa é mais bonita. Esse é porque a minha sogra me deu. Minha sogra, que ela é boa, hoje a gente nem se dá bem. Né? Minha sogra me deu. E aí a gente guarda. E a gente guarda. A gente guarda a latinha. A gente guarda. E tem gente precisando. É necessário que a gente pense em Deus e pensarmos numa situação de responsabilidade. No livro Vinha de Luz, na página 120, o título é Herdeiros. É necessário que saímos dessa relação de miserabilidade. É necessário pensar na relação daquilo que eu tenho, graças a Deus, mas naquilo que eu posso ofertar. Assim como o sorriso, assim como o ouvido. Já disse aí um estudioso que todo mundo fala, né? O curso de oratória, e precisa ter curso de escutatória, porque todo mundo quer falar. Estamos vivendo isso. Essas ausências, pequenas ausências, é a ausência de Deus. Nós não temos tempo para nada. Ontem, conversando com uma pessoa, nós chegamos à mesma conclusão, que a gente estava correndo. E eu perguntei, você está correndo para onde? Ele não sabia, nem eu.
e nós tínhamos que chegar, depois chegamos à conclusão que tínhamos que chegar a algum lugar. Só que isso é tão natural que a gente não percebe. A gente não percebe os horários. Mas o que isso tem a ver com o tema? São as nossas pequenas ausências. É quando nós não temos mais, talvez, a nossa mãezinha, ou talvez a gente esqueça dessa grandeza que é a relação de estabelecer Deus aqui conosco, Deus aqui em nós. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus de pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obedeça, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável observar, estabelecer a verdade, aquela que nos move, mas aquela que nos move e é essencial para mudar o curso da história. Então, se nós pensarmos e falarmos em Deus, está lá. Mas o Casimiro de Abreu, ele tinha quase 7 anos, quase 6 anos aproximadamente, e ele já fez esse questionamento, trazendo Deus para perto de si. Certamente com uma mãe que o conduzia de forma brilhante, porque é um diálogo profundo, é um diálogo cheio de amor, cheio de ganância, cheio de blusa de frio. Então é desnecessária a blusa de frio? Não, estamos falando isso. Mas eu não preciso ter 12, né? Eu posso ter 3. Tá bom? 3 blusas de frio? Mas 14. Acima de 14, não tem ninguém não, né? Não sei. Então aí a gente começa a pensar que Deus nos renova. Deus nos renova a todos os instantes. Deus concilia. Não é fazendo arranjo, mas nos preparando para dias melhores. E talvez não, é fato que além disso, o Evangelho é roteiro divino do nosso cotidiano distante. Então a gente não lê o Evangelho, muito pelo contrário. Nós estudamos o Evangelho, mas algumas vezes ele está como roteiro distante. Precisamos trazer o Evangelho para dentro de nós. E aí, utilizar o otimismo, a esperança, a relação que se faz com o divino, a relação que se faz com aquilo que é esperança, com aquilo que é a relação estabelecida para eu, nesta encarnação, avançar, para cada um de nós avançar. No entanto, se estamos chegando a um ciclo, a um momento em que vamos mudar para outro ciclo de vida, é necessário que nós, enquanto homens, estejamos junto desse amor-perdão. Porque a única forma de estarmos junto com Deus é através do amor. Não existe outra forma. Exercitar o perdão. Qual seria a melhor forma de exercitarmos esse perdão? Porque nós somos co-herdeiros junto com Jesus, que nos
aperfeiçoou todas as coisas, nos ensina todas as coisas. E é aí que nós vamos precisar de entender essa relação dilatada no coração através da razão. E vamos entender que algumas coisas na nossa vida, elas já podem ser descartadas. E o que pode? Só cada um sabe. Só cada um. Porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a grandeza do amor de Deus, já nos deu a vida, já nos traz. E aí nós pedimos para que fôssemos matriculados no chão dessa escola, o Espiritismo. E fazer o quê? A nossa melhoria, a nossa reforma, a nossa busca, porque o Pai, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é amoroso, e assim, com trabalhadores reencarnados e desencarnados na Terra, não podemos passar por desventurados ou inúteis, porque nós somos herdeiros, porque nós temos a centelha divina, porque nós temos uma coisa chamada vontade, que na nossa intimidade só nós podemos cumprir. E às vezes poderá levar muito tempo nessa encarnação para a gente se melhorar. Mas é por isso que nós estamos estudando o Espiritismo. É por isso que nós estamos matriculados para conhecer e entender Deus. E tirar aquele Deus que a história nos contou, a história medieval, a história de... Esqueçamos isso. Vamos aprender a estar com Jesus. Vamos aprender a nos melhorar. Vamos aprender a sorrir, a abraçar verdadeiramente, fraternalmente. Mas a minha família é muito difícil. Tem alguém aqui, gente? Aqui não acontece isso, né? Aqui não tem família difícil. Na verdade, nós precisamos amenizar as nossas lutas e perceber que para o desperdício de energia, os caprichos da infância espiritual, nós precisamos de crescer. Crescer para sermos como o Pai. Vai demorar um pouquinho, né, gente? Para sermos como o Pai. Os tutores de nós mesmos. Os nossos filhos não são guiados, ou deveriam ser guiados por nós, olhar a mochila, olhar o exercício, né? Dar beijinho, dar abraço, mas dizer também, olha, essa tarefa não foi bem feita. O que ocorreu? Para ser tutor é necessário isso. Mas para ser tutores de nós mesmos, vamos aprender nesse amor maior que é o amor de Deus, fazer essas pequenas, trazer essas pequenas colaborações para nós mesmos, para que a gente possa ampliar. E aí nós vamos perceber que realmente somos herdeiros, né? E por que somos herdeiros? Porque de fato nós vamos melhorando e melhorando. Nós vamos conseguir sair de um lado para o outro, sair da letra A e para a letra C, F, G. Tem gente que está pertinho do Z, né? E aí só cada um pode observar em qual letra
estará. Ou está. Estará? Não, está. A gente também vai perceber dentro do Espiritismo, nas inúmeras obras, no livro Ação e Reação, nós vamos observar lá pelo capítulo Ação e Reação, perdi a página. Nossa. Que não há surpresas. Tudo aquilo que nós comungamos está na nossa rota. Os gastos de energia estão com questões que implicam acelerar a relação daquilo que já recebemos como fatores importantes para que o nosso desenvolvimento se efetue de forma generosa, de forma que nós vamos, inclusive, ajudar a nós mesmos e aos outros. Mas nós não precisamos nem de ter a vaidade de querer ajudar a ninguém. E se a gente ajudar, né, a gente mesmo, a gente, de alguma forma, já está ajudando ao nosso pai, a nossa mãe, a nossa família. Então, é necessário conhecer a ação para que a gente não venha se decepcionar com as reações. E aí, felizmente, hoje já não se fala tanto na questão kármica, mas observa-se que os hindus, entre outros, falavam da questão kármica e trazia isso como uma questão que talvez a gente não tinha muita condição de objetivar o desafio numa encarnação e melhorar. No entanto, nós sabemos que a doutrina espírita nos dá, através da leitura de um livro como esse, Ação e Reação, a condição de nos aparelhar com os valores reais, eliminando, deixando aquilo que já não são mais os valores para essa vida, dignificando aquilo que aprendemos, aquilo que a doutrina realmente nos ensina, que é necessário deixar ir, e é necessário ficar com a razão que acolhe, a razão que observa o crescimento, e que nem sempre nós vamos, todos que têm 53 anos, têm a mesma idade emocional, mental. De verdade, nós precisamos o quê? Entender sim o espaço, o tempo de cada um, mas perceber que Deus, o nosso Pai, Ele está nos chamando. Ele nos chamou hoje, nos chamou ontem, nos chamará hoje ainda, antes de chegarmos ao sono profundo, ou aquele sono mais ou menos. E amanhã Ele vai chamar de novo, porque Ele não desiste, nunca desistiu. Se a gente souber de qualquer, mas Deus desistiu de mim, podemos dizer, Deus não desiste de mim. E para o nosso encerramento, nós vamos falar aqui uma pequenina lembrança do espírito Batuíra, que nos diz assim: o companheiro que se limita apenas ao conhecimento ou à instrução é comparável a belas artes
vestem de flores, mas nunca frutifica. O que quer o Pai de nós? Que nós possamos frutificar, que nós possamos ir ao encontro do trabalho, estar com Deus, ter Deus, vivenciar Deus, não é eu ficar pensando nas dificuldades, nos desafios que eu ainda não venci. Mas é caminhar um passo a mais, confiando em Deus, confiando em mim mesmo, confiando naqueles que estão junto de mim, para que eu de verdade consiga estar com Deus e perceber que Deus está pertinho de nós. Antes de acabar, nós vamos ouvir uma música, e cada verso dessa música fala muito. Cada verso pode. Lembrar
guarde, nos proteja, nos envolva nos trabalhos do bem, nas lutas que nós temos que vencer em nós mesmos, na certeza de que esse Pai amantíssimo e bom está com todos nós dentro das nossas